E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como de costume, eu espero verdadeiramente que sim. Jefferson Ricardo para mais um vídeo. E nessa manhã de hoje, 18 de maio de 2022, eu tô gravando esse vídeo aqui para explicar para muitas pessoas que estão me perguntando lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui o link nos comentários. Jefferson Ricardo 83, me segue lá. Eu venho pensando seriamente durante os últimos 5 dias em como fazer a próxima etapa de investimento. E se esse assunto interessa a vocês, já deixa aqui nos comentários também. E a gente vai conversando e eu vou direcionando o meu canal para atender o maior público possível, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Desde meados do ano passado, de 2021, quando a gente concluiu a primeira etapa da construção da chácara, eu venho reconstruindo o meu fundo de reserva, a minha reserva de emergência, através de fundos imobiliários. Eu tenho comprado cotas de fundos imobiliários. Se vocês quiserem saber quais fundos imobiliários eu invisto, deixa aqui nos comentários também, que eu vou responder a vocês. E chegou a hora de dar mais um passo, subir mais um degrau. E o questionamento que está me consumindo, na verdade que me consumia, era o seguinte: eu consegui um saldo de aproximadamente R$9.000 em fundos imobiliários, e esses R$9.000 está me rendendo em dividendos mensalmente aproximadamente R$74. Então, com esse valor somente dos dividendos, eu consigo comprar mais uma cota do fundo imobiliário. E no mês que vem, os meus dividendos vão aumentar, e daqui a alguns meses eu vou conseguir comprar mais cotas de fundos imobiliários, fazendo aquele efeito bola de neve, não é? E a próxima etapa do meu investimento é painel solar. Eu vou investir numa usina de energia fotovoltaica aqui para a chácara, para a gente poder ter a nossa autonomia energética dentro de alguns anos. Por que dentro de alguns anos? Porque para poder fazer esse investimento, eu preciso financiar parte do projeto, porque eu não tenho o valor total. E vem uma questão: por que não esperar ter o total do valor do projeto para fazer o pagamento à vista? Pelo simples fato de que até o final do ano vai valer a regra atual para geração e distribuição de energia. O excedente, ele por enquanto ainda não é taxado, a gente ainda não paga. E foi sancionada uma lei que vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2023, onde vai haver uma progressão da tarifa do excedente. Então, para eu conseguir me enquadrar na regra atual, eu tenho que fazer o projeto e colocar ele para rodar ainda esse ano. Então, por isso que eu estou correndo. E esse é um dos fatores que leva em consideração o custo de oportunidade que a gente está tendo. O projeto foi avaliado em aproximadamente 30 mil. Eu tenho 9 em fundos imobiliários, mais um pouquinho. E a dúvida é: o que vale mais a pena? Eu vender todas as cotas do fundo imobiliário e financiar só 20 mil, ou manter o investimento em fundos imobiliários gerando receita para mim e fazer o empréstimo do valor total, né? Os 30 mil.
Segura aí que eu vou responder já já. A gente vai desenvolver o raciocínio juntos e no final do vídeo vocês vão ter a resposta. Então assiste até lá. Então, eu já falei em custo de oportunidade, certo? E como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou conseguir resolver essa questão, né? Como é que eu vou conseguir tomar a melhor decisão, sendo que a gente já tem as informações, né? Eu já sei quanto é que eu vou pagar de parcela em cada um, eu já sei quanto é que os fundos imobiliários me rendem mensalmente, eu já sei várias informações. Então, para ajudar no cálculo, eu comecei a construir uma planilha colocando todas essas informações. E esse é só o lado racional, tá, pessoal? Tem o lado emocional também. Tem uma série de fatores que, quando você joga em planilha, não tem como a gente mensurar, entendeu? E um desses fatores é, por exemplo, eu sou avesso a pagar juros. Sempre que eu preciso fazer uma dívida de alavancagem, e é muito importante eu abrir um parêntese aqui para explicar para vocês o que é dívida de alavancagem. É uma dívida que você contrai para alavancar o seu patrimônio, para aumentar o seu passivo. Quando a dívida de alavancagem, ela é necessária e ela é útil, desde que seja realmente uma dívida para alavancar o seu patrimônio, para alavancar o seu passivo. Se você faz uma dívida de alavancagem para alavancar o seu ativo, como por exemplo financiar um carro que não vai gerar nenhum tipo de receita para você, somente despesa, essa é uma dívida, ao meu ver, burra. Se vai comprometer o seu orçamento, se vai comprometer a sua renda, de forma que você não vai conseguir alavancar, aumentar o seu patrimônio líquido, para mim não vale a pena. Para mim não vale a pena. Nesse momento de vida, nessa fase de vida que estamos vivendo, que eu estou vivendo particularmente, eu julgo não valer a pena. Então, todas as minhas dívidas de alavancagem foram no menor espaço de tempo possível, para poder pagar a menor quantidade de juros, a soma da quantidade de juros menor possível, e assim conseguir obter mais rapidamente os benefícios daquele novo bem. Se vocês não estão entendendo e se querem algum vídeo ou se tem alguma dúvida pontual sobre esse assunto, deixe nos comentários também, que eu vou ter a maior satisfação em responder, tá bom? Então, financiar uma usina de geração própria de energia é uma dívida de alavancagem. Eu vou ter a minha geração própria e, dentre os diversos benefícios que uma usina de geração de energia própria oferece, é o fato de você ter o valor do seu consumo de energia fixado no momento atual. Por exemplo, por mais que eu consuma a mesma quantidade de energia todos os meses, eu vou estar sujeito à variação do preço da energia. E historicamente ela só tem subido ao longo dos anos. Então, teoricamente, se minha família, se a nossa casa utilizar o mesmo consumo de energia pelos próximos meses ou anos, a gente vai acabar pagando, historicamente, pagando mais caro mês a mês, ou no futuro. E quando você tem a sua geração própria, você fixa o seu consumo, porque está atrelado ao valor que você paga do financiamento do projeto, e fica isento das variações de preço. Esse é um ponto positivo. Mas essas coisas a gente só enxerga no médio e longo prazo. Eu considero médio prazo, 5 anos, 3 anos, 5 anos é médio prazo, dependendo do projeto, né? E esse é um dos fatores que vocês devem ponderar muito quando vão fazer alguma dívida, né? Quanto é que vai impactar
no meu patrimônio ao longo dos próximos 3 anos, 5 anos, 10 anos, nos próximos 20 anos? Será que isso vai comprometer minha aposentadoria? Será que isso vai potencializar a minha aposentadoria? E a gente só consegue isso sentando e fazendo perguntas e fazendo questionamentos para que a gente consiga chegar nessa conclusão, né? Então vamos lá para o que interessa, para a parte mais prática, né, da coisa, e foi o que vocês mais me perguntaram no direct do Instagram. Eu tenho projetado, e isso, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu quero agradecer imensamente ao meu amigo Alex Tavares. Ele é contador e prestou uma assessoria financeira incrível, me ajudou a concluir a planilha e me fez enxergar algumas visões, alguns fatos que eu não estava levando em consideração, e é por isso que é sempre bom a gente pedir ajuda de um profissional. Se a gente não sabe fazer alguma coisa, ou a gente aprende para fazer, ou a gente paga para quem sabe. E esse é mais um ponto que eu gosto muito de abordar nas conversas com diversas pessoas que vêm me procurar. É isso. Se você tem tempo para aprender, aprenda. Enriqueça o seu portfólio de conhecimento. Se o tempo que você tem para aprender é menos valioso do que o dinheiro que você despende para pagar alguém que já tem o conhecimento, então pague. Procure ajuda de um profissional, de alguém capacitado que vai ajudar você a tomar as decisões. Evite cometer erros, procure aprender com os erros dos outros, e isso aí é um fato que ajuda bastante no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida. Então, o Alex Tavares, contador, um abraço também para Cunha Neto, o irmão dele, eles tocam o escritório de contabilidade da família, e o Alex me ajudou imensamente a concluir a planilha, enxergar algumas coisas e corroborar para a mudança de visão que eu precisei ter para tomar a melhor decisão. Como eu falei para vocês, eu sou avesso a juros, e eu estava tentado a fazer o empréstimo utilizando os fundos imobiliários, porque financiando somente 20 mil, eu ia pagar aproximadamente R$ 4.900 de juros ao longo dos 36 meses. Porém, uma coisa interessante que a gente só consegue enxergar fazendo projeções em planilha. Lembrando que são projeções, tá, pessoal? Se nada mudar, e historicamente o fundo imobiliário que eu invisto tem recorrência no pagamento de dividendos, e é uma recorrência bem estacionária, é um reloginho. Então eu estou projetando isso aqui, lembrando que é uma projeção, eu estou fazendo uma projeção futura baseado no histórico, né, baseado no passado. Ao longo de 60 meses, essa quantidade de cotas que eu tenho de fundo imobiliário vai me render R$ 5.729 em dividendos, se eu recomprar novas cotas com os dividendos desse fundo imobiliário. Lembrando que o valor que eu tenho mais o rendimento daria uma projeção de R$ 14.778 se o cenário não mudar. Lembrando que se trata de renda variável, as cotas dos fundos imobiliários podem variar um pouco para mais ou um pouco para menos, porque o mercado imobiliário, como qualquer outro mercado, ele é cíclico. E eu tenho gerência sobre os meus ativos em bolsa. Se o fundo imobiliário em algum determinado momento mudar os seus fundamentos, eu posso vender cotas, comprar cotas de outros fundos imobiliários para manter a rentabilidade que eu preciso, ou até mesmo aumentar, né? Isso aí eu faço esse monitoramento mensal, praticamente mensal, e semestral com mais cautela. E não é porque eu estou projetando esse fundo imobiliário que eu vou segurar ele até os próximos 60 meses. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, deixe nos comentários que eu vou ajudar vocês nesse assunto também. E
Fazendo um empréstimo de 30 mil, que é o valor total do projeto, é um fato curioso. Apesar da prestação ser praticamente a mesma dos 20 mil em 36 meses, a soma total de juros vai dar R$ 13.945, quase 14 mil. Então é 3 vezes mais de juros que eu vou pagar ao invés de financiar em 36 meses. Só que, veja bem, o que a gente chegou à conclusão foi o seguinte: lembra que o projetado daqui a 60 meses da minha aplicação em fundos... De volta, pessoal, depois de uma breve interrupção por causa de memória de celular, dando continuidade ao vídeo aqui, a conclusão que nós chegamos foi a seguinte: apesar do somatório dos juros do financiamento em 60 meses ser de R$ 13.945, o projetado, mantendo o valor investido em fundos imobiliários ao longo dos 60 meses, vai ser de R$ 14.778. Ou seja, um valor superior ao somatório de juros ao longo do período. Então, financeiramente falando e logicamente falando, matematicamente falando, é mais vantajoso eu fazer um empréstimo em 60 parcelas e manter o valor aplicado nos fundos imobiliários que eu tenho. Porque, de novo, projetado, certo? É uma projeção, é uma especulação. A gente criou esse cenário aqui baseado no histórico passado. E então é o que a gente vai fazer. Se você discorda disso por algum motivo, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer, a maior satisfação em responder, e a gente vai interagindo e vai conversando aqui nos comentários, tá bom? Um forte abraço para você, faça mais um excepcional dia e até o próximo vídeo.